galera, tudo bem? Vemos aqui para mais uma aulinha de física, né? Então, nós já vimos sobre as leis de Newton, né? Então, nós vimos a primeira lei de Newton, que era a lei da inércia, né? Que um corpo tende a ficar em repouso até que uma ação, né? Uma força, né, haja sobre ele, faça ele se movimentar, que foi a primeira lei de Newton. Nós vimos a segunda lei de Newton, que é a lei daquela formulinha básica, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente conseguia calcular a aceleração que um corpo adquiria quando eu exercia uma força sobre ele, um corpo de uma determinada massa, né, que eu expliquei para vocês que a massa influencia também na aceleração. E agora nós vamos ver a terceira lei de Newton. O que é a terceira lei de Newton? Bom, a terceira lei de Newton, ela fala assim, ó, quando um corpo exerce uma força num segundo corpo, este último reagirá sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade e sentido contrário. O que ele quer dizer? Que toda vez que eu exerço uma força sobre um corpo, sobre um móvel, sobre um objeto, sobre uma pessoa, existe uma força de reação, por isso que o nome é lei da ação e da reação. Toda vez que a gente exerce uma força sobre o corpo, esse corpo reage. Só que ele reage com uma força de mesma intensidade, mesma direção, só que sentido contrário. Então, se eu começo a empurrar alguma coisa para lá, eu sei que eu tenho uma força de reação no sentido contrário, mas de mesma intensidade, tá? E da mesma direção. Então, a gente diz que a força de reação é uma força que a gente não sente, tá? Né? Não precisa achar que a força de reação é uma força que está impedindo o movimento. Não, é uma força contrária, tá? A nossa, mas a gente não sente. Exatamente porque ela tem o mesmo módulo, né? E a mesma direção. Só que o sentido é oposto, então elas acabam se anulando, tá? Então, essa é a terceira lei de Newton. Vamos lá. Coloquei aqui esse exemplo para vocês, ó, de um objeto, tá? De um corpo 1, ele está encostando num corpo 2, então a gente diz que ele tem uma força, ó, tá vendo? Força de 1 em 2, e aí a reação do corpo 2 é a força de 2 em 1, tá? Então, as duas forças, a força da ação e da reação, elas possuem a mesma intensidade, só que elas possuem, ó, sentidos contrários. Tá? Nós vamos ver isso melhor nos próximos slides. Vamos lá. Antes da gente conseguir entender um pouco melhor o que é essa lei da ação e da reação, a gente precisa aprender um pouco alguns tipos de força, tá? Nós não vamos aprender todos os tipos, tá, galera? Vocês que são nono ano, vocês só aprendem todos os tipos de força lá na primeira série. Só no ano que vem, se Deus quiser, né? Que todo mundo vai passar de ano. Então, só no ano que vem que todo mundo vai aprender todos os tipos. Agora, no nono ano, vocês vão ver alguns tipos de força, tá? Só alguns tipos de força. Então, vamos lá. Primeiro é a força-peso, tá? O que é a força-peso? Ó, para um corpo sobre ou próximo da superfície da Terra, duas grandezas estreitamente relacionadas, a força gravitacional exercida no corpo, pela Terra e pelo peso do corpo. Como assim, professora? Bom, todos nós temos uma força-peso. O que é a força-peso? É a força da nossa massa. Quando eu estou em pé aqui, eu simplesmente estou gerando uma força no chão devido à minha massa, né? E aí essa força a gente chama de força-peso. Todo mundo tem uma força-peso. Todos os objetos que têm massa têm força-peso, porque a partir do momento que a gente tem uma massa, a gente está exercendo uma pressão, por exemplo, eu estou exercendo uma pressão aqui nesse chão, tá? Você está sentado numa cadeira aí, você está exercendo uma pressão sobre essa cadeira. E aí a gente chama essa força, né, de força-peso. Como é que a gente calcula a força-peso? A força-peso, ó, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Por isso que a gente chama de, ó, pezinho, ó, o pezinho aqui, ó, pezinho, de força-peso, tá? Professora, mas força não era massa vezes aceleração? Era, gente. Mas o que acontece? Eu já expliquei numa das primeiras aulas sobre lei de Newton que a gravidade é uma aceleração, né? A gravidade é o que mantém a gente aqui no centro da Terra.
né? Então, a gravidade é uma aceleração, eu falei para vocês que era aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, na verdade, a única coisa que eu substituí daquela fórmula da segunda lei de Newton, né, que força é igual a m vezes A, é que, na verdade, o A para a força-peso é o G. Por quê? Na verdade, é essa ação da gravidade que mantém a gente aqui na Terra, né? Eu expliquei para vocês que lá na Lua eu não tenho a gravidade, então eu não fico parada aqui, né, na Lua. Aí os astronautas ficam, né, leves, ficam voando, digamos, né? Eles ficam voando porque eles não têm a ação da gravidade em cima da gente. Então, a força-peso, ela está diretamente ligada à ação da gravidade. Nós só temos uma força-peso porque a gravidade está mantendo a gente aqui no chão e aí a gente tem uma força-peso e que é a massa vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, vamos lá para mais um tipo de força. Aí, que a professora aqui passou direto. Vamos lá. Temos a força normal. A força normal, gente, é um bom entendimento para você entender a ação e reação, que é a terceira lei de Newton, tá? A força normal, a gente diz que ela é a reação da força-peso, tá? Então, agora vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. O que acontece? Eu tenho o seu objeto aqui, tá? Ele está em cima de uma mesa, digamos, ele esteja em cima de uma mesa. Eu tenho uma força-peso desse objeto, que a gente diz que é a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade, mg. Então, a força-peso é mg. Aí, o que acontece? Ele está em cima de uma mesa. A mesa reage com uma força, que nesse caso é uma força de reação, tá? Nós temos o peso, o objeto lá exercendo uma força-peso na mesa. A mesa vai reagir com uma força normal, que a gente chama. Força normal é a força da reação do peso, tá? Ah, professora, então é como se a mesa estivesse empurrando o objeto? Sim, a força normal é como se fosse a mesa empurrando o objeto. É claro que a mesa não consegue empurrar o objeto, tá? Ela só é um tipo de força de reação. A gente diz que todo corpo, quando ele está pressionado por uma força, ele tende a reagir. Só que essa reação é o que normalmente? Essa reação, ela possui a mesma intensidade, a mesma direção, só que como eu mostrei aqui para vocês, ó, sentidos opostos. Então, a força-peso está para baixo, a força de reação, a força-peso, que é exatamente a força normal, ela está para cima. Mas lembrando que força de reação, elas têm que ter a mesma intensidade e a mesma direção. Então, eu posso dizer que a força normal é igual ao quê? É igual a m vezes g. Porque elas têm a mesma intensidade. É só uma reação, só que essa reação tem o mesmo valor. Tá? Então, é um exemplo da força de ação e reação e um tipo de força. Então, nós vimos aqui força já peso e a força normal, que é a reação da força-peso, certo? Vamos aprender a última. A última que vocês aprendem é exatamente a força de atrito. A força de atrito, gente, ela é muito simples de entender, né? A força de atrito é aquela que impede o movimento. Tá? Então, eu quero andar para cá, a força de atrito ela vai impedir o meu movimento. Então, se o meu movimento tem essa direção aqui, a força de atrito ela vai ter direção contrária, para lá, impedindo o meu movimento. É a mesma coisa que quando a gente vai lá, né, no Museu Imperial, não sei se vocês já foram lá em Petrópolis, ou então quando você mora em casa, que tem aquele piso lisinho e cerado, né? O que você consegue fazer? Você consegue ir deslizando, né, com o pé, bota uma meia no pé e você vai lá, ó, deslizando, deslizando. A gente diz que ali não tem uma força de atrito, porque a superfície é totalmente lisa, não tem um coeficiente de atrito. O seu movimento vai como? Deslizando, você vai rápido, vai fluindo, normal. Mas, quando você está, por exemplo, numa casa de taco, nossa, isso é muito antigo, né? Não sei se vocês já viram por aí a casa de taco, né? Tem gente que ainda tem taco em casa, né? Tem gente que ainda tem, mas é um pouco mais antigo. Então, as casas que tem taco, né, aqueles tacozinhos, você não consegue deslizar muito bem. Aquilo ali, o que acontece? É exatamente uma força de atrito.
A rugosidade do chão impede o seu movimento. É a mesma coisa que a gente tinha antigamente o paralelepípedo nas ruas. Os paralelepípedos, eles impediam um pouco o movimento do carro, né? Ficava trepidando, ele impede o movimento. Então, toda superfície que é um pouco mais rugosa, digamos, ela tem uma força de atrito que impede o movimento. Quando nós colocamos o asfalto, né, no chão, os carros conseguem fluir melhor, né? Por quê? A força de atrito é menor, então você consegue ter um movimento melhor, tá? Então vamos lá. Para a gente caracterizar a força de atrito, eu tenho duas identificações. A primeira que a força de atrito, ó, se opõe ao movimento, então ela é sempre o contrário. Se eu estou andando para lá, a força de atrito é sempre o contrário, ela vai para cá, tá? E a vice-versa. E ela também depende da natureza e da rugosidade, como eu falei para vocês, da superfície, que a gente chama de coeficiente de atrito, gente. O coeficiente de atrito, ele é exatamente o que impede o movimento, tá? Esse coeficiente de atrito, a gente chama ele, ó, coloquei aqui para baixo de vocês, de μ, é a letra grega μ, tá? μ é o coeficiente de atrito. E a gente diz que a força de atrito é a força normal vezes, né, esse coeficiente de atrito. Então, se eu quero calcular a força de atrito de uma superfície, é sempre a força normal vezes o coeficiente de atrito. Normalmente, o coeficiente de atrito vocês não precisam saber. Ele é dado no exercício, tá? Porque cada superfície tem um coeficiente de atrito. Então, por exemplo, a madeira tem o seu coeficiente de atrito, o asfalto tem seu coeficiente de atrito, o vidro, o gelo, cada um tem o seu coeficiente de atrito, tá? Cada superfície tem um coeficiente de atrito, que é exatamente aquela rugosidade que impede o movimento, tá? Então, agora eu coloquei aqui uns exemplos, né, para nós fazermos. E aí eu coloquei um exemplo 1, ele fala assim: o bloco da figura de massa 5 kg move-se com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado num plano horizontal sobre a ação de uma força F constante horizontal, certo? Então eu tenho esse bloco aqui, ele está sendo puxado, por exemplo, por uma força F, tá? Esse bloco ele já me deu aqui, ó, que ele tem 5 quilos, esse bloco tem 5 quilos, e vamos ver aqui o que ele pede especificamente. Ó, ele pede assim: se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2, ou seja, o que é o 0,2, gente? É o μ que eu ensinei para vocês. O μ é o coeficiente de atrito. E a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, responda: qual o módulo da força de atrito? Muito fácil, eu acabei de falar para vocês qual é a fórmula da força de atrito. Qual é a fórmula da força de atrito? Força de atrito está aqui, ó, é a força normal vezes o μ, ou μ vezes a força normal, tanto faz. O μ é exatamente o coeficiente de atrito, tá? Entre o bloco e o plano, ou seja, eu tenho um coeficiente aqui de atrito que impede o movimento livre quando eu puxo esse bloco, tá? Esse coeficiente de atrito, ele deu aqui, ó, valendo 0,2, e a força normal a gente consegue calcular. Como é que a gente calcula a força normal? A força normal é M vezes G. Então, eu substituí aí, ó, botei μ vezes M vezes G, porque a força normal é a força de reação da força-peso, só que elas têm a mesma intensidade. Então, se a força-peso é M vezes G, a força normal também é M vezes G. Então, substituir aí. Substituindo tudo, o que eu vou ter? 0,2, que é o coeficiente que ele me deu. Olha lá, ó, coeficiente de atrito entre o bloco e o plano, 0,2. A massa, ele também me deu 5 kg. E o G é a aceleração da gravidade que ele também me deu aqui, ó, 10 metros por segundo. Só substituí todos os dados que ele me deu. Substituí na fórmula e achei que a FAT, que é a força de atrito, é de 10 newtons. Vamos lá, gente, o que é a FAT especificamente? Se o movimento do bloco está para lá,
A força de atrito, ela é em sentido contrário. Eu tenho aqui uma forçazinha que impede o meu movimento, que é exatamente a rugosidade que tem entre o plano e a caixa. Aqui tem uma rugosidade que impede o meu movimento. E aí é que a gente chama de força de atrito. A força de atrito é sempre nessa direção, tá? Então vamos lá. Aí na letra B, ele pergunta, qual o módulo da força... Ih, gente, desculpa, vou voltar aqui. Qual é o módulo da força F? Ele quer agora qual é essa força F. Ele primeiro pediu na letra A qual era a força de atrito, porque se eu tenho o chão e um objeto em contato, eu sempre vou ter força de atrito, a não ser que o μ, o coeficiente de atrito, seja 0, tá? Aí eu não vou ter força de atrito. Mas ele pediu a força normal, ele falou que o bloco estava sendo puxado por uma força F, né? E ele quer saber essa força F. Aí agora a gente volta lá para a segunda lei de Newton, onde a gente aprendeu que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O que vai ser a minha força resultante, gente? Eu vou ter uma força puxando lá no bloco, né? Vamos voltar aqui para vocês enxergarem. Eu tenho uma força puxando e se tem coeficiente de atrito é porque eu tenho FAT. O FAT é sempre no sentido oposto. Então, a minha força resultante vai ser o quê? O F, que aponta para um lado, menos a FAT, que aponta para o sentido oposto. Foi o que a gente fez aqui, ó. F menos FAT. O FAT a gente tinha, né? Nós descobrimos na letra A, 10 newtons, a massa 5 e a aceleração também foi dada no exercício que o bloco se movimenta com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Com isso, nós conseguimos calcular a força resultante, né? A Fzinha é de 15 newtons, tá? Bom, galera, por hoje é só. Vamos ficar por aqui. Eu sei que é muita coisa, né? Vocês vão ter que ficar vendo o vídeo, mas na aula online eu vou esclarecer todas as dúvidas, tá? Então assista um videozinho que na aula online a gente esclarece todas as dúvidas e aí eu faço com vocês de novo mais exercícios, tá? Sobre isso e no quadro, né? Que na aula online a gente consegue fazer esses exercícios no quadro. Não fiquem nervosos, tá? Mas se ficou com dúvida, assiste de novo. Vai assistindo de novo o vídeo, tá? E aí anota todas as dúvidas para você tirar elas na aula online, tá bom? Então, ó, beijo!